Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E o texto que nós vamos trazer na tarde de hoje está na primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 e 19. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 e 19. Diz o texto: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Primeira carta de João, capítulo 2, nos versos 18 e 19. Senhor, tu me amas e avivas a mente, as águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos teus Queridos irmãos, antes da gente partir diretamente para os 2 versículos que nós lemos, vamos ver em que tempo, em que contexto João escreveu esta carta. O que estava acontecendo na época em que João escreveu essa carta? Porque nós temos que entender o seguinte: os ensinamentos que os homens usados por Deus passaram, escreveram, não era algo que eles não conheciam. Não era algo que não pudesse ser encaixado no tempo deles. Primeiramente, era para o tempo deles. Mesmo que fosse uma profecia visando o futuro, ela encaixava como ensinamento para as pessoas da época, para se prepararem, vigiarem. Então, nós não podemos pensar que os ensinamentos do passado eram coisas estranhas para eles. Na verdade, eles encaixavam, eles usavam como ensinamento. E esta é uma das passagens que às vezes a gente lê agora nos nossos dias e pensamos que foi escrito somente para nós, mas foram escritos também para eles. A autoria dessa carta é de João. João, discípulo do Senhor. Esse é o ponto de vista tradicional que o autor normalmente coloca para os seus escritos. O apóstolo tem um tom marcante de autoridade nos seus escritos, nas cartas, no Evangelho e também no Apocalipse. Então, há estudiosos que pensam, acredita-se que pode ser um outro autor. Mas estas hipóteses são muito fracas, né, e realmente entendemos que o autor da carta foi o apóstolo João. A ocasião em que ele escrevia, João está escrevendo esta carta aos leitores
daquela época, ele está escrevendo, alertando e ao mesmo tempo confrontando uma forma de falso ensino que estava acontecendo naquela época. Este ensino negava a encarnação de Cristo. Esse erro era evidente, defendido por pessoas que tinham já participado das igrejas cristãs, mas que foram embora. E agora, depois de afastado, João fala delas, alertando aqueles que ficaram contra essas que saíram. Queridos, no século II, apareceram alguns sistemas de pensamento que no nosso tempo nós conhecemos como gnosticismo. Sistemas que incorporaram tanto as ideias cristãs quanto as pagãs. Eles enfatizavam o conhecimento, a gnosis, e ensinavam uma forma de salvação conhecida somente para os iniciados. Então essa forma de ensinamento incluía a libertação da prisão material do corpo e elevar-se, a pessoa se elevava para Deus, depois que ela se desprendia do corpo material. É como se o espírito fosse para Deus e o corpo ficasse. Então há muitas disputas acerca de quando o gnosticismo surgiu. Estudiosos dizem que é bem provável que tenha surgido muito depois dessa época em que a carta foi escrita. Porém, muitas dessas ideias posteriores, incluídas nesses sistemas, já estavam circulando no século I. Não estava formatado ainda, sistematizado, mas já se ouvia esse pensamento no século I. E é no século II, então, que João percebe esse tipo de pensamento tirando as pessoas da igreja, e ele então escreve essa carta, alerta aos que permaneceram na igreja. Por isso ele diz filhinhos, como nós lemos. É uma maneira carinhosa que ele chamava os seus filhos na fé. Então ele disse lá no versículo 18, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos, ele está dizendo para aquele pessoal naquele tempo, olha, também agora muitos se têm feito anticristos, porque por onde conhecemos que já é a última hora. Versículo 19, eles saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, ficaria conosco. Mas isto, olha ele alertando, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vamos dar uma observada nesse texto. Esta carta que, segundo historiadores, foi escrita entre 60 a 65 depois de Cristo. Interessante, meus queridos, porque nós então observamos um pequeno contexto. A igreja estava crescendo, junto com a igreja também já estavam entrando os falsos ensinamentos, falsos pensamentos. Não era só esse, mas neste caso era isso. Pessoas que queriam desvirtuar a encarnação de Cristo. Pessoas que não acreditavam, então, que as pessoas seriam ressuscitadas. E diziam e afirmavam que elas se desprendiam do corpo material e elevavam-se, então, o seu espírito ao céu. Então, João vai dizer ali que já há muitos anticristos. E quando nós vamos no original do texto, não existe a última hora, existe a hora, já é a hora. A hora é agora. João está dizendo que já é a última hora. É isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo, queridos, é a última hora. Então, nós conseguimos encaixar esta palavra também no nosso contexto. Ele dizia para aqueles cristãos, é a última hora. Há muitos falsos ensinos entrando na igreja. O que nós podemos dizer? Queridos, é a última hora.
É a última hora. Há muitos contextos, ensinamentos estranhos entrando na igreja. Então João, de uma forma até direta, está nos alertando também, que é a última hora. A história humana avança e passa por períodos de desenvolvimento lento, até que se chegue uma crise. Uma época é concluída, e uma nova época começa. E quantas vezes nós vamos dizendo e ouvimos dizer, nunca mais o mundo será o mesmo. As coisas estão tão rápidas, as informações estão tão rápidas, a comunicação está tão rápida, e nós estamos percebendo que o tempo corre. Nós não temos tempo para fazer tudo o que queremos fazer. Nessas horas, queridos, nós temos que priorizar e fazer o que tem que ser feito. Deixar de lado quanto tempo que nós tornamos ocioso na nossa vida. E perdemos o tempo. Às vezes nós dizemos não temos tempo para Deus, não temos tempo para o estudo da palavra e para a oração. Mas quanto tempo nós perdemos com o mundo online, por exemplo? Quanto tempo nós perdemos com um jogo de futebol, por exemplo? Ah, Rodolfo, você quer radicalizar e não podemos fazer mais nada? Não, é você que escolhe o seu tempo. O que nós não podemos dizer é que não temos o tempo. Talvez nós não temos o tempo para tudo o que queremos fazer. Por isso estou dizendo, queridos, nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós temos, graças a Deus, a iluminação, a luz do Espírito Santo, que nos ilumina e nos dá o discernimento do que é primordial para nós. Então nós precisamos privatizar o tempo, priorizar o tempo. E então nós vamos ter tempo para as coisas essenciais. João afirma que esta é a última hora, então perder tempo agora vai fazer diferença. Assim como nós ganharmos tempo, fará a diferença. Queridos, isto é uma atitude que nós temos que ter. Deus não nos forçará a tomar essa ou aquela atitude, mas nos mostrará, nos dará entendimento, discernimento para priorizar o tempo e aplicar nas coisas que precisam de tempo. Oração, intimidade com Deus na palavra, na oração. Nas coisas que precisam de um cristão, nos lugares aonde se necessita de um cristão, precisamos estar lá. Para isso requer tempo. Aonde está o seu tempo? Por isso João, ele falando de falsos ensinos, ele está dizendo que há muitos que deixaram. Mas ele está dizendo para nós hoje que ainda estamos dentro. João afirma que tal última hora então chegou. E João, ele enxerga evidências não apenas na vinda do anticristo, mas de muitos anticristos. Ele faz uma jogada aqui de palavras. Ele fala do anticristo, o homem que vai tomar o poder, o homem que vai querer ser igual a Cristo. É isso que ele está dizendo. Isso é escatologia e não é o caso aqui. Mas ele está dizendo de muitos anticristos. Veja o jogo de palavras. Ele fala do anticristo, daquele que se coloca contra tudo que é de Deus, que vai se assentar no trono de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele já enxerga evidências, não apenas da vinda deste anticristo, que a Bíblia revela, mas ele está dizendo que muitos se tornaram anticristo, ou seja, abandonaram os conhecimentos e agora trabalham como um exército contra Cristo, então são anticristos. Meus irmãos, é ou não é o que nós estamos vivendo? Então nós podemos pegar esse ensinamento escrito no segundo século, para cristãos do segundo século, e aplicar na nossa vida hoje? Sim, nós podemos. Eu até digo mais, nós devemos aplicar em nossas vidas. Há muitos que estão conosco, mas não são dos nossos. Há muitos que estão dentro dos ambientes religiosos
dentro de movimentos e igrejas, dentro de departamentos, assumindo até responsabilidades eclesiásticas, mas não são dos nossos. Eu sei que é uma palavra que choca, dizer que existem pessoas trabalhando no ministério cristão, mas que não são nascidas de novo. Mas é uma realidade. Não se assuste, meu querido, porque isto é fácil de se observar. Basta observarmos, basta olharmos para as Escrituras e olharmos o que tem acontecido dentro de tantos ambientes cristãos. Não é difícil. Se a igreja primitiva percebeu isso, na pessoa de João, iluminada pelo Espírito Santo, nós muito mais, irmãos, precisamos ficar atentos a isso. Claro, a igreja primitiva esperava claramente uma poderosa figura do mal, sabe? O anticristo, que nós tanto falamos também, o anticristo virá, o anticristo, o poder do anticristo. Porém, precisamos estar atentos. Esse aparecer do anticristo no final dos tempos, conforme nós encontramos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, o homem da iniquidade. João então usa o termo 4 vezes, e uma vez em 2 João. Mas ele não está interessado no futuro indivíduo mau. João não está aqui focando o homem da iniquidade que está descrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. João está dizendo dos anticristos de hoje. Talvez você, meu querido, conheça evidências do anticristo dentro da sua igreja, dentro do seu ambiente religioso. Se não dentro do seu, em muitos outros que a gente vê por isso. Se não dentro do seu, é uma palavra meio possessiva, né? Se não diante do movimento que você frequenta, da igreja que você frequenta, em muitas outras que você observa. Você consegue observar. São pessoas que estavam ali, são pessoas que batiam no peito, são pessoas que defendiam o evangelho, mas que de uma hora para outra se vê distante, se vê sem comunhão, estão ali, não sabemos nem porquê. Mas elas deixam evidências claras que não estão em comunhão com Deus e acabam porque não há meio termo. Ou está comigo ou está apartado de mim. Ou se ajunta comigo ou espalha. É isso que Cristo diz. Não há meio termo. Ou está frio ou quente. Entende? Então quando a pessoa está dizendo que está assim meio desanimada, não quer saber demais, meu irmão, já não está mais. João percebeu que muitos afastaram das comunidades e agora divulgam um pensamento novo. Irmãos, talvez não seja o mesmo pensamento daquela época, mas quantos pensamentos contrários à palavra de Deus você tem ouvido no meio religioso, no meio cristão? Quantos? Quantas heresias, quantos falsos ensinamentos? Quantas coisas novas aparecendo, como se a Sagrada Escritura fosse insuficiente. Como se a Sagrada Escritura não atingisse o alvo. Como se a Sagrada Escritura não conseguisse alcançar a proposta. Quando na verdade isso é uma grande mentira. As Escrituras são suficientes porque elas revelam o Cristo suficiente. Então, em quantos lugares você encontra pessoas tentando barganhar com Deus? Pessoas querendo trocar favores com Deus. Eu faço isso, Deus, e você me dá aquilo. Eu faço um propósito, uma promessa, se é que nós podemos fazer, porque promessa só Deus pode fazer. Pacto, só Deus pode fazer. O mínimo que nós podemos fazer é votos. Mas quantas pessoas então dizem, Senhor, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou obter essa graça. Veja o foco, o alvo. Não é a santificação, não é a salvação. O alvo primordial é aquela bênção, é aquela graça. E há doutrinas falsas, é verdade. Há falsas doutrinas
que sustentam essas heresias. Elas não são heresias do acaso. Elas nascem de coração que não tem comunhão com Deus. Elas nascem de pessoas que não estão com o reino. Mas estas pessoas procuram algum texto bíblico e num falso e equivocado discernimento querem dar sustentação e até conseguem dar sustentação. São coerentes naquilo que falam, ainda que falam mentiras. Está dando para entender? É uma falsa doutrina, um falso ensinamento, inspirado por um coração distante de Deus, mas que dentro do pensamento deles é coerente. Mas não é coerente com a palavra de Deus. Então, diante disso, se João alertava aqueles que estavam dentro das igrejas ainda, para ficar atentos, imagina a nossa geração. Imagina o ambiente que nós vivemos. Ou seja, aqui, ou seja, em casa, ou seja, no trabalho, em qualquer local. O anticristo está ali. Ele tem os seus soldados. Ele tem aquelas pessoas que não são de Cristo. Porque, meu irmão, nem todos são de Cristo. Ah, mas pode ser. Não. Assim como você nem sempre foi. Você foi alcançado, despertado, mas até então você trabalhava para as trevas. Quantos de nós, meus queridos, trabalhávamos ferrenhamente para as trevas? Trabalhávamos ferrenhamente para o mundo. Nunca se esqueça disso. Você e eu fomos tirados do lamaçal pecaminoso. Por isso há muitos que ainda não são. E eu quero dizer para você, muitos nunca serão dos nossos. São do anticristo. Tem consciência que são do mundo. Tem consciência que não querem Cristo. Trabalham contra o Evangelho. E eles estão em todas as camadas da sociedade. Deu para perceber o tamanho da missão que eu e você temos? Dos ambientes que nós frequentamos e do tanto de pessoas que nós temos acesso. Sabe, são 2 versículos que nós poderíamos simplesmente dizer o anticristo está aí. Mas veja a profundidade que o texto nos conduz. João não está preocupado com o anticristo, o homem da iniquidade, conforme descreve a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, ele está dizendo dos soldados, dos militantes do anticristo, que também são todos chamados de anticristo, aqueles que trabalham contra o reino do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que eles obterão o sucesso desejado que é destruir o reino. Nunca, jamais. Deus já instituiu o reino dele. Mas eu estou dizendo que muitas pessoas serão alcançadas pelo anticristo. Você já viu? Com quantos você comungava a fé, que hoje nem olham para você? Não querem saber do seu estilo de vida, aliás, até criticam. Te chamam de atrasado, de atrasada. Quantos que você conhece? Militantes do anticristo estão em todos os lugares. Sim, devemos orar e pregar o evangelho para Deus despertar os seus eleitos, os seus escolhidos. Não significa que todos serão despertados. Não significa que todos virão até o Senhor, porque muitos são militantes do anticristo. Preste atenção, observe isso, meu querido. Não se deixe influenciar por nada. A situação é esta. A situação do mundo é esta. É igualzinho àquilo que João falou para a igreja daquele tempo. E ele vai dizer, esses muitos anticristos tinham sido membros da igreja, da minha, da sua, da nossa, de tantas igrejas. Você sabe disso, meu irmão. Esses muitos militantes do anticristo que estão por aí, já foram, já comungaram, já cantaram, já pregaram, já oraram, já militaram a favor do reino. E você se pergunta, por que não está conosco?
João responde: não eram dos nossos. Estavam ali talvez para minar a sua fé, enfraquecer a sua caminhada, mas não eram dos nossos. Você está sendo radical, Rodolfo? Não, o texto diz isso. Eu não estou sendo radical, o texto diz isso. Veja o versículo 19, 1 João capítulo 2, verso 19, diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. E aí João vai nos alertar: mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Eu digo, com quantos você já comungou, que hoje militam contra o reino? Te veio alguém no seu pensamento? Talvez você se pergunte: mas por que, meu Deus, aquela pessoa não... Muitos estavam conosco, mas não são dos nossos. Vigiemos, irmãos. Nos despertemos, porque João está sendo muito claro. João está dizendo que eles tinham pertencido a uma organização visível. Mas, apressadamente, ele diz firmemente: nenhum deles eram dos nossos. A sua qualidade de membro tinha sido meramente externa, exterior. Olha que maravilha de profundidade destes dois versículos. Estavam conosco, tiraram fotos conosco, estavam no site da igreja, no jornalzinho do coral, estava com o nome no hall de membros da igreja. Estavam até pregando na igreja. Estavam até tocando, orando, cuidando das crianças, dos jovens, ministrando na EBD, dando folheto na porta da igreja, trabalhando no departamento social, trabalhando em missões. Mas João está dizendo, era tudo exterior. Não eram dos nossos. Por isso se manifestou e foram embora. Eles eram membros exterior. Era uma coisa exterior, não tinha nada de intrínseco, era extrínseco. Queridos, isto certamente sugere a doutrina da igreja invisível. Existe uma igreja que não tem essas placas bonitas, que não tem ar-condicionado, que não tem estacionamento. Existe uma igreja invisível que está em todos os lugares aonde Deus as chamou. Elas estão ali. Elas militam pelo reino. Elas não são presas em quatro paredes. Elas não dependem de um nome no hall de membro de alguma denominação. É a igreja invisível. É a igreja do Senhor que milita. E ela permanece. E ela persevera. Porque o Senhor sustenta. Esta é a igreja do Senhor. Você não faz parte, primeiramente, da igreja tal, da denominação tal, daquela placa tal, daquele nome bonito tal, daquela igreja humilde lá na roça tal, ou daquela igreja próspera no centro de uma grande metrópole. Ou você faz parte da igreja do Senhor em qualquer lugar. A igreja invisível, poderosa de Jesus Cristo, que trabalha e milita nesse mundo, despertando os eleitos do Senhor. Ou você é apenas mais um, que mais cedo ou mais tarde não permanecerá na igreja do Senhor. Porque não foi, não é, nunca será dos nossos. Querido, isso é muito sério. João, quando escreve isso, eu imagino que ele estava assistindo a algo chocante. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas ouviram o Evangelho, muitas pessoas
ouviram as pregações dos primeiros apóstolos e começaram a seguir o movimento cristão. Muitas pessoas, as pregações dos primeiros apóstolos, elas arrastavam muitas pessoas. O texto em Atos dos Apóstolos diz 3.000, 5.000, e quanto mais pregavam, mais juntava pessoas. E a perseguição veio, e aqueles cristãos espalharam-se por aquelas redondezas, e por onde eles iam, eles anunciavam o evangelho, milagres aconteciam, e muitos vinham pelo milagre, muitos vinham pelos favores que Deus os fazia. E quantos não permaneceram? Quantos mudaram? Foram embora? Mas isto é muito atual, queridos. Muitos estão correndo ainda atrás dos benefícios da graça. Muitos ainda estão correndo apavoradamente para as bênçãos. Então, há megatemplos que as pessoas estão saindo pela janela, de tanta gente. Mas qual é o alvo? Não estão acertando o alvo e recebendo suas bênçãos, ou não recebendo, vão embora. Não são dos nossos, não foram despertadas, não nasceram de novo. Há muitos que estão se agarrando nas bênçãos, por isso permanecem naquela denominação, naquele movimento, se agarrando nas bênçãos, se agarrando nos bens. Já conseguiram, alguns querem mais, e campanha vem, campanha vai. E levantam-se apóstolos, profetas e tanto. Só falta levantar deuses agora. E ídolos, e homens e mulheres que persuadem o povo e arrastam multidões. Mas a pergunta é, nasceram de novo? Fazem parte da grande igreja invisível espalhada no mundo inteiro, a igreja poderosa de homens que estão sendo restituídos, santificados por obra do Espírito Santo, ou fazem parte daqueles que são cristãos exteriores, só por fora, não tem essência nenhuma, são como lobos ferozes, são como pessoas que querem se alimentar dos benefícios da graça, mas não querem estar unidos com aquele que agracia, que abençoa. Não o conhecem. Não têm intimidade, não têm amizade com o Senhor que salva. Apenas estão ali, tentando alcançar bênçãos. Quanto mais, e quantos, que além de buscarem só isso, ainda trazem as falsas doutrinas, texto fora do contexto, inventam novidades de doutrina, dizem que é de Deus. Deus me revelou, Deus falou comigo. Se falou com você, guarda para você, porque o que Deus fala com você é para você. Que ideia é essa? Tudo que Deus precisava falar está na Sagrada Escritura. Se você acredita que numa oração Deus falou com você, guarda para você. Porque se Ele quiser falar com outra pessoa, Ele mesmo vai falar. Ele não precisa de você para falar com outra pessoa. No sentido de novas revelações. Se Deus te levantou para pregar o Evangelho, Ele vai te dar sabedoria, entendimento. Agora, eu estava no meu quarto e Deus me revelou isso para você, João, Maria e José. Se Deus quiser revelar alguma coisa para alguém, Ele vai direto e revela. E a pessoa guarda para ela. Por quê? Essa síndrome de revelações que nós temos visto por aí é mais um sinal explícito dos falsos ensinamentos. Ah, Deus revelou para você, mas por que não está em concordância bíblica? Para, meu irmão. Para de falar, e você que ouve, para de ouvir. Por que é mais fácil ouvir alguma coisa que Deus revelou para tal pessoa do que pegar a Sagrada Escritura e tirar as respostas? Eu não entendo. Será que o que está escrito na Sagrada Escritura é insuficiente, então? Será que o sacrifício de Cristo na cruz é insuficiente, que precisa levantar homens, mulheres do nosso tempo, profetas e profetisas, trazendo uma nova revelação? Meu Deus do céu, o cânon bíblico já está fechado. Então é fácil
Tira isso, meu irmão. Fica com a Bíblia, só a Escritura. E se aprofunde nela. Procure ler bons livros. Procure pessoas que têm o conhecimento para te ajudar. Isso não é errado. O errado é a pessoa diz que entrar no quarto e Deus falou uma nova revelação. Não existe nova revelação. Existe a grande revelação que Cristo, que Deus, que o Espírito Santo deixou para nós na Sagrada Escritura. Quando nós conseguimos dar ouvidos a novas revelações, nós caímos nesse erro aqui, da igreja onde João estava alertando. Pessoas acreditando em fábulas. Pessoas deixando de seguir a retidão para acreditar em fábulas. É isso que você quer? Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Podemos aplicar pedindo a Deus sabedoria, humildade, tendo comunhão com Ele, se submetendo a Ele, pedindo a Ele que nos guarde, que nos dê o discernimento para ouvir todas as coisas, reter o que é bom. Ouça! Se alguém está falando, ouça! Não deixe de ouvir. Agora retenha o que é bom, o que está em comunhão com a Sagrada Escritura. É isso que Deus nos pede. João foi claro. Muitos que estão, agora eu vou trazer para o nosso tempo assim, bem direto. Muitos que estão conosco não permanecerão conosco. Não é profecia não, irmão. É bíblico. Porque não são dos nossos. Estavam conosco, mas não são dos nossos. E isso acontecerá para que justamente se manifeste que nem todos são dos nossos. Que o Senhor, nosso Deus, nos dê o entendimento da palavra, sabedoria, humildade, simplicidade, mas acima de tudo, a certeza, a convicção de que Ele tem trabalhado a nossa vida, a minha e a sua. Crê nisso, meu irmão? Você pode aceitar isso? Você pode deixar Deus trabalhar isso no seu coração, na sua vida, naquilo que precisa ser moldado ainda, naquilo que precisa ser quebrado em nós, naquilo que tem sido dureza no nosso coração. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Em nome de Jesus. Amém.